Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Sinara e aqui estou eu no terceiro vídeo dessa série sobre educação cristã, que será também o nosso último vídeo dessa série em específico. Não do assunto, né? Porque esse assunto é um assunto que a gente precisa estudar sempre e sempre crescer em conhecimento. Mas esse é o terceiro e último vídeo dessa série. Como esse é o terceiro vídeo, eu espero que você já tenha visto os dois primeiros vídeos. Se você ainda não assistiu, eu peço que você pare esse vídeo nesse momento e volte para assisti-los. É muito importante dar continuidade à linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. Justamente por isso, eu vou também dar uma recapitulada nos dois primeiros vídeos que já estão aqui no canal da Educalar. No primeiro vídeo, eu respondi a 3 perguntas e eu vou colar aqui o resumo delas. Por que precisamos de uma educação cristã? Que seria porque a nossa educação, a educação cristã, ela é evangelística. Ou seja, é um modo de ensinar o evangelho para os nossos filhos. Também porque a educação ela deve ser teorreferente, ela deve ter Deus como referência. E quando essa educação ela não tem Deus como referência, é idolatria, é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Isso não só vai ter consequências para a nossa alma, para a forma como nós adoramos, como também para a nossa educação. A segunda pergunta é o que é educação cristã, que nada mais é do que uma forma específica de se ensinar. Essa educação ela tem Deus como começo, meio e fim. Lembra lá de Romanos? E como chegar a uma educação cristã? Seria observando os princípios pedagógicos bíblicos e aplicando de acordo com a nossa realidade. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esses princípios, né? Quais seriam os princípios pedagógicos bíblicos. No segundo vídeo eu expliquei a diferença entre filosofia, cosmovisão e método. Eu expliquei que a filosofia, o que nós cremos, a nossa base da nossa fé, vai gerar uma cosmovisão e essa cosmovisão vai gerar um método que vai ser certo, tanto a filosofia quanto a cosmovisão. Esse segundo vídeo é muito importante porque, além de explicar como é a educação cristã, né, como vai ser desenvolvido esse passo a passo, ele vai ajudar você também a avaliar outros métodos. Então, se você tem dúvida se algum método ele deve ser utilizado por cristãos, você pode estar usando aquele vídeo como uma ferramenta para você. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre os princípios pedagógicos bíblicos, apesar de que é isso que nós estamos fazendo todo esse tempo, e vou também estar trazendo alguns assuntos que nós já conversamos. Antes de começar, eu quero lembrar que a bibliografia desse vídeo está no primeiro vídeo da série, né, todos os livros que eu utilizei para basear esse trabalho. Também sempre gosto de lembrar que todos os materiais aqui na Educalar são vistos e revistos inúmeras vezes, para que a gente possa realmente chegar ao conhecimento da verdade. Mas nós somos falhos e pode acontecer que saia algum erro. E nosso pedido sempre é que você, se vê alguma coisa que está contra a palavra de Deus e a palavra de Deus somente, que você venha até nós e converse conosco. Nós ficaremos felizes em entender um pouco mais a palavra de Deus, se for o caso. Toda a bibliografia desse vídeo está no primeiro vídeo da série, mas esse vídeo em específico, mesmo com todos aqueles materiais que foram utilizados para baseá-lo, é especialmente baseado no livro do Felipe Fontes, Educação em Casa, na Igreja e na Escola. Eu utilizei mais desse livro porque ele está melhor dividido de maneira didática. Mas os princípios específicos e gerais desse vídeo, eles concordam nos pontos principais em todos os livros em que eu falei com vocês. Então, indo para a educação cristã, vou começar trazendo um princípio que eu falei em todos esses vídeos, mas que talvez não esteja sumarizado na mente de vocês, como eu vou trazer agora, que é dizer que a educação cristã é um modo específico de se ensinar usando Deus como ponto de referência, ou é um modo específico de se educar, lembrando que Deus é o ponto de referência, utilizando Deus como ponto de referência. E, em outras palavras, a educação cristã ela é teorreferente. Esse termo também já falei em outros vídeos, né? Que foi o Felipe Fontes que trouxe aqui para esse nosso debate. E antes de entrar nos demais princípios pedagógicos, eu quero trazer mais a fundo a importância do que é Deus como ponto de referência. Quando nós estudamos qualquer outra filosofia e não tenha Deus como ponto de referência, qualquer outra filosofia pedagógica, a minha certeza, apesar de que existem muitos caminhos que você pode ir, a minha certeza é que eu começaria esse debate
falando de alguma coisa relacionada ao ser humano. Como o ser humano aprende, quem é o ser humano, por que educar, educar para que o ser humano seja isso, seja aquilo, para que ele seja melhor, para que a humanidade seja salva. Enfim, existem inúmeros motivos pelos quais as outras formas de educar, que não seja educação cristã, começam pelo ser humano, ou pela natureza, ou enfim. Sempre vai ter alguma questão que não começa com Deus, né? E por que isso é importante? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a educação cristã ela vai na contramão disso tudo. Especialmente nós que viemos de uma educação em que coloca Deus ali num horário específico da semana, em ciências da religião, muitas vezes onde Deus é falado como uma das possibilidades, ou nem isso. E falar que Deus é o centro da educação cristã, ou é o centro da educação, às vezes pode ser chocante, né, até para nós. E mesmo que nosso entendimento seja assim, pegar essa cosmovisão e levar para a prática nem sempre é tão fácil assim. E eu realmente acredito que é o Espírito Santo que convence cada pessoa, mas também quero trazer uma reflexão antes da gente começar, né, toda essa discussão sobre educação cristã. Sabendo que se isso aqui não for observado, não adianta a gente tentar fazer educação cristã. Pode ser educação legalista, mas não vai ser educação cristã. Vamos começar com o versículo que eu já citei aqui antes, que é Romanos 11:36. Onde Paulo fala que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Felipe Fontes vai trazer esse versículo e falar e mostrar um aspecto muito interessante dele. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo esse versículo, que na verdade guia toda a nossa vida cristã, tem duas palavras que me vêm à mente. A primeira é abrangente e a segunda é radical. Por que abrangente? Então a gente tem praticamente duas partes, né? Dele, por meio dele, para ele e todas as coisas. Então, gente, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas é o seu café da manhã, é a sua alimentação, é como você se relaciona com as pessoas, é como você trabalha, é como você se veste, é como você respira, é como você faz tudo. Então é muito abrangente e isso abrange também a educação cristã. Esse versículo ele abrange desde as partes menos importantes, desde a maneira como eu pinto a minha unha, até a educação cristã, que é um tema de muita importância. E radical porque é dele, por meio dele, para ele. E trazendo isso para a educação cristã é bem isso. A educação cristã ela vai abranger todos os temas, desde a matemática até a educação religiosa, o português, as ciências naturais. Então vai abranger todas as coisas num ponto de vista radical, que é dele, por meio dele, para ele. A matemática divina, ela sempre é diferente da nossa, né? Às vezes parece, falando isso, que a gente vai criar um bando de bitolada ali naquelas ideias super radicais. Mas a verdade é que quando a gente coloca as coisas na ordem correta, nós na verdade temos liberdade. Porque nós somos criados por esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas. E não educar, levando ele como ponto de referência, é desnaturalizar as coisas. Então, até mesmo essa discussão ela pode parecer um pouco contraproducente. Eu queria logo saber, então, qual ferramenta que eu uso para educar meu filho? Qual o melhor método de educar meu filho em casa? Mas sem esse entendimento, sem entender a importância e a gravidade disso, nós não teremos uma educação cristã verdadeira. E é isso que eu queria falar antes de tudo. A educação cristã verdadeira, ela sempre vai ser fruto de uma cosmovisão serva da palavra de Deus. De entender que todas as áreas da nossa vida, elas são servas a um Deus e somente a um Deus. Por isso que ela é um abrangente e radical. É tudo e para um só. Então a gente poderia até parar o vídeo aqui e com essa reflexão, ficar pensando assim, ó, martelando na sua mente. E realmente deve ser esse o intuito que vai nos levar a estudar a educação cristã, os princípios mais práticos, digamos assim. Mas
A beleza da educação cristã e da visão reformada, e essa visão holística, né, de tudo da nossa vida, é que a gente não fica só ali no campo da meditação, a gente também vai para um aspecto mais prático. E é isso que eu preciso fazer agora. No livro de Dom Felipe Fontes, ele cita uma citação de Abraham Kuyper. Eu vou ler aqui para vocês. Onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte e na ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, ter como alvo a glória de Deus. Então, é assim que se relaciona o que eu falei ali no campo das ideias na parte prática. A educação cristã ela vai habilitar o homem a fazer e pensar, usar a sua mente e as suas mãos para Deus, obedecendo a Deus. Em outras palavras, traduzindo mais uma vez, eu já falei que esse é o ponto. Você tem que decorar isso aí, gente. Educação cristã é uma educação que tem Deus como eixo central. E não só no ponto de vista pedagógico, filosófico, das ideias. Isso é muito importante, sim. Mas principalmente em que o nosso coração está curvado diante de Deus, que é soberano e que sabe de tudo. E é por isso, gente, que a gente vem aqui defender a bandeira da educação cristã, é por isso que a gente vem aqui pensar sobre métodos. Mas, sem mais delongas, eu já conversei demais com vocês, deixa eu realmente conversar sobre a filosofia e os princípios pedagógicos. Então, Felipe Fontes vai trazer uma estruturação da questão da educação. E para desenvolver esse corpo mais filosófico, ele faz 3 perguntas. Ele fala que quando a gente fala sobre educação cristã, a gente tem que responder 3 perguntas. A primeira é: quem educa? A segunda é: educa o quê? E a terceira é: para que educa? Vamos começar, obviamente, pela primeira questão. Quem educa? Quem é que educa? Quem é que ensina? Quem é esse agente de ensino na educação cristã? Quem é o professor? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso pedagogo? Eu imagino que fazendo todas essas perguntas no singular, quem é o, né? Quem é o professor ou mestre? Você deve ficar um pouco se perguntando, mas como assim quem é o? Existem inúmeros professores, mestres, na minha igreja mesmo tem pastor, tem presbíteros, se você for numa escola tem inúmeros professores, pra galera do homeschooling, né? Cada lar vai ter pelo menos um professor diferente, quando não 2 ou mais, se os pais contratarem uma outra mão de obra. Então, como assim, Sinara? Quem é quem educa? Mas calma, as perguntas não estão erradas. Você vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta no singular. A questão é que a resposta, ela é sim no singular. Pode parecer estranho o que eu vou falar aqui, mas eu espero que Deus possa abrir o seu entendimento acerca disso. É Deus que nos educa, é Deus que nos ensina. E é Deus o nosso mestre, nosso pedagogo, nosso professor. Isso é verdade em 3 sentidos. Primeiro, porque a educação vem dele. Ele criou o universo, ele criou todo o conhecimento, ele é todo o conhecimento, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então, se a raça humana pode fazer descobertas no mundo, a raça humana está descobrindo Deus através da ciência, através de tudo, porque ele é a fonte de vida que mantém tudo vivo, né? Então, não existe nenhum conhecimento verdadeiro à parte de Deus. E é isso que os agnósticos e ateus muitas vezes se enganam. Acham que existe neutralidade no ensino, né? Existe neutralidade nas coisas. E não existe, porque se você está descobrindo uma partícula de um átomo, você está descobrindo a partícula do átomo de Deus. Isso é muito belo. Segundo, é por meio de Deus que nós aprendemos. Sobre isso, Felipe Fontes vai trazer um questionamento. Se alguém me perguntar, né, vou me colocar na história. Se alguém me pergunta, Sinara, como é que Deus ilumina o seu entendimento? Provavelmente, antes de ler esse livro, eu pensaria, bom, quando eu leio as Escrituras, Deus abre minha mente para a verdade dele, que está lá nas Escrituras. E isso é verdade. Mas como é por meio de Deus que aprendemos, é por meio dele que a gente aprende matemática, que a gente aprende outra língua, que a gente aprende o próprio português, que a gente aprende física e tudo mais, que a gente aprende a andar de bicicleta, a dirigir.
Então não é errado você orar antes de estudar, pedindo que Deus abra o seu entendimento e abra o entendimento dos seus filhos, porque é por meio de Deus que nós podemos aprender. E por último, e não menos importante, é para Ele que nós aprendemos, porque tudo nessa vida deve glorificar a Deus. Então, por todos esses motivos, pelos 3 motivos que eu citei, Deus é agente da nossa educação. Para você não ficar perdido na explicação, vou lembrar você daquela questãozinha lá do versículo. Primeiro que a educação vem de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. Por isso que Deus é o agente principal da educação. Todo processo educacional vai ter alguma parte do conhecimento que é de Deus, né? Seja as línguas, seja gente, qualquer conhecimento, vai ser um conhecimento que veio de Deus. É Deus que vai abrir o entendimento da pessoa, que vai possibilitar que aquela pessoa aprenda, e é para a glória de Deus que esse conhecimento vai ser descoberto. Então Deus é o agente principal de toda educação. E como eu sou a pessoa que gosta de refletir, eu quero também que a gente pense nisso como nós não podemos ter orgulho do nosso conhecimento. Como nós não podemos querer, primeiro, achar que nós somos alguma coisa porque eu sei alguma coisa, porque eu sei tal coisa. Gente, se é Deus que dá todo conhecimento, nós não temos por que nos orgulhar de conhecer alguma coisa e muito menos em detrimento de alguém. É por isso que eu falo que a verdadeira educação cristã, ela só acontece quando o nosso coração está curvado diante de Deus. E esse é um aspecto importante. Reconhecer que Deus é o agente de toda educação vai nos fazer ser servos com essa nossa educação. E não simplesmente querer ser uma pessoa de outro nível, uma pessoa melhor do que as outras por causa disso. Eu sei que essa não é sempre um problema para nós como cristãos, mas às vezes nosso coração é enganoso. Mas voltando para a educação cristã. Deus é o agente da educação, beleza. Nós respondemos a primeira pergunta, mas aí você me pergunta, beleza, mas com todo respeito, não é Deus que faz a tarefa lá todo dia de manhã com meu filho, sou eu. Na educação cristã, Deus é o agente primário, mas ele delegou essa responsabilidade ao agente secundário. E esse agente secundário da educação são os pais. Tá vendo como é importante saber essas questões? A gente começa a chegar na questão mais prática, porque a responsabilidade de educar foi dada aos pais pelo próprio Deus. E isso é importante em 2 sentidos. Primeiro, porque nós só somos autoridade na vida dos nossos filhos porque Deus é na nossa. E segundo, que nós somos sim, em última instância, em primeira e em todas as instâncias, os responsáveis pela educação dos nossos filhos. Não é a escola, não é a igreja, somos nós. Me aprofundando um pouco mais nessa importância, eu vou ler um trecho do livro de Filipe Fontes, onde ele fala: essa distinção entre agente primário e secundário pode parecer pouco relevante, mas não é. Ela possui algumas implicações. Quando dizemos que Deus é o agente primário da educação, estamos afirmando que Ele é a fonte da qual procede todo conhecimento e que nenhum conhecimento realmente verdadeiro é possível a partir de Deus e sua palavra. Semelhantemente, estamos dizendo que todos os outros agentes da educação são secundários. Estamos afirmando que eles não desfrutam de autonomia absoluta no exercício de sua atividade pedagógica e precisam exercê-la de acordo com as condições e normas previamente estabelecidas na agente primário, Deus, da qual deriva a autoridade pedagógica de que desfrutam. Essa distinção faz toda a diferença. Em outro lado, enquanto os pais têm essa liberdade de que eles são os responsáveis, eles também têm uma grande responsabilidade. Eles precisam, nós precisamos, vocês pais precisam educar da maneira como Deus quer. A gente não tem escolha. A gente precisa entender qual é a vontade de Deus e lutar para cumprir. Então, o agente primário da educação é Deus, o segundo é a família. Nós também temos outro agente secundário, que é a igreja. Então, desde o Antigo Testamento, no Novo, nós temos visto a igreja como um auxílio na educação dos pais. Então, nós temos escribas, mestres do Antigo Testamento e no Novo Testamento a figura dos apóstolos, pastores, mestres e presbíteros. Esses 2 agentes secundários são imperativos na Bíblia. A família precisa
educar seus filhos e a igreja precisa instruir os pais e também os filhos. E aí você pergunta, então quer dizer que a escola está fora desse cenário? Não, a escola não está fora desse cenário. Inclusive, é um bom momento de lembrar que nós aqui do Educalar não somos absolutamente contra a escola, mas nós acreditamos na escola no contexto em que Felipe Fontes também fala. A escola, ela pode ser um terceiro agente, né, ou um outro agente secundário de educação, que seria um auxílio aos pais. Então, nós não negamos a possibilidade de que a escola seja um auxílio aos pais. Mas veja que interessante, é a família que dá legitimidade à escola e não o contrário. E esse princípio pode também clarear nossa mente em relação a muitas coisas. Em outras palavras, se os pais quiserem mandar seus filhos para a escola, eles podem, mas a responsabilidade continua deles. A responsabilidade de ver o que está sendo ensinado, de ver como está sendo ensinado, de fazer esse acompanhamento, ela continua dos pais. Em nenhuma hipótese, os pais podem simplesmente delegar. Os pais podem delegar à escola toda a educação. Os pais precisam ser ativos nisso, mesmo que o conteúdo mesmo de toda a vida discente da criança seja dado por outra pessoa. E Felipe Fontes também, no seu livro muito completo, também vai trazer um alerta. Ele fala que sim, a escola é legítima, desde que os pais deem legitimidade a ela. Mas é importante esclarecer, estou lendo aqui, tá, gente? Que esse entendimento não se constitui numa legitimação do status quo da educação contemporânea, na qual a escola tornou-se a principal instituição educadora, debaixo do controle do Estado e do mercado, exercendo influência sobre os indivíduos desde os primeiros anos de vida. Na perspectiva cristã, a família é a instituição responsável pela educação de um indivíduo, e a escola é uma instituição auxiliar das quais as famílias podem se valer em um momento apropriado, visando principalmente a administração especializada de conteúdo enciclopédico. Em outras palavras, gente, mesmo que a escola seja utilizada como um ponto de apoio, é importante repensar como isso está sendo feito. E nós temos visto que não está sendo feito da maneira em que nós deveríamos apoiar, mesmo que a gente apoie a escola. Então aqui nós chegamos ao fim da primeira pergunta, que é quem educa. Então nós temos Deus como agente primário da educação, porque por Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. E nós temos nessa ordem o agente secundário da educação, a família, a igreja. Esses dois são mandatórios, a Bíblia fala que eles devem existir. E o terceiro é a escola, que pode ser legitimada pelos pais. Por que esses dois são importantes? Por que os dois primeiros são importantes e são mandatórios? Os pais também não têm a autoridade, a autonomia de simplesmente ficar em casa, sem congregar, sem aprender a palavra de Deus. Mas eles têm sim a liberdade de não mandar seus filhos para a escola, porque são eles os responsáveis. A segunda pergunta que Felipe Fontes traz aqui para o nosso debate é: educa o quê? Que é uma pergunta relacionada ao conteúdo da educação. Então, o que nós vamos educar para os nossos filhos e o que nós vamos aprender enquanto alunos? Para responder essa pergunta, nós precisamos então ir mais uma vez para Deus. Entender quem Deus é e um aspecto muito importante da pessoa de Deus, que é que Deus é um Deus que se comunica, que busca se relacionar conosco. Ele não é um Deus que simplesmente puxou a cordinha do universo e nos deixou aí sozinhos. Ele se revela a nós e se comunica conosco. A tradição reformada separa essas formas em que Deus se revela de duas formas. Existe a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral seria todo o universo que é sustentado por Deus. Ele se comunica através desse universo, através das suas obras da providência dele e da criação. Então, quando nós vemos um rio, nós devemos lembrar de Deus. Quando nós estudamos a estrutura da célula do nosso corpo, nós devemos lembrar de Deus. E assim todo o universo deve nos remeter a Deus, porque essa foi uma forma que Deus escolheu de se revelar a nós. E também existe a revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Em outras palavras, Deus quer ser conhecido. Ele se fez conhecer através da criação e da sua palavra.
O nosso objetivo também deve ser conhecer a Deus através da criação e através da sua palavra. Em outras palavras, o conteúdo da educação é o próprio Deus e as suas obras. Numa educação cristã, se ensina sobre o próprio Deus e sobre a criação de Deus. É por isso que não tem como a gente diferenciar numa educação cristã verdadeira o que é assunto de Deus e o que não é assunto de Deus. Não, então agora nós vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos meditar e depois a gente vai falar sobre matemática. E matemática não tem nada a ver com Deus. Não, não é assim. A matemática revela Deus e todo conhecimento verdadeiro, toda a verdade, como vem de Deus também, nos leva a Ele. É claro, não estou falando que você vai deixar de pregar para alguém e simplesmente ensinar matemática que aquela pessoa vai chegar ao conhecimento de Deus através da matemática. Não, nós precisamos sim da revelação especial. Mas nós precisamos aprender e ensinar matemática, lembrando quem foi que fez a matemática, quem é o dono da matemática. Isso responde então a segunda pergunta, que é o que educa? O que educar? O conteúdo, né, da educação, ele vai ser o próprio Deus, vai ser Deus e a sua criação. E a terceira pergunta é, para que se educa? Essa pergunta, né, por trás dela está o propósito da educação. Qual é o propósito da educação? Bem, o propósito da educação é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E nós, cristãos, temos dois motivos para fazer isso. O primeiro e o mais importante, e a gente podia até apagar a luz e ir embora só com isso aqui, é porque Deus manda. Deus ordena, né? Se Deus mandou, tá mandado, né? E a segunda resposta, o segundo motivo, que na verdade ele não é o primeiro motivo, né? Que a gente deve fazer isso, mas ele também é importante, é que ao fazer isso nós colhemos frutos. Uma educação cristã genuína, ela é excelente por natureza. E é muito interessante isso aqui, veja só. A gente está aqui até agora, a gente não falou a melhor forma de ensinar matemática, a melhor forma de ensinar português, a gente não falou sobre isso aqui. E talvez você já esteja cansado de tanto falatório, fica pensando, tá, mas e aí, cadê o conteúdo? Mas essa é mais uma das questões da matemática divina que a gente às vezes não entende. A gente não vai buscar educação cristã para o nosso filho ser um erudito. Esse não deve ser o nosso objetivo. Se é o seu objetivo, você precisa rever. Você não deve ter como objetivo que seu filho seja o melhor por ser. Ele não deve buscar, você não deve buscar a excelência do seu filho pela excelência em si, a erudição pela erudição, o conhecimento pelo conhecimento, não. Nós devemos buscar primeiramente a vontade de Deus, que nossos filhos conheçam a Deus, que nós conheçamos a Deus através da educação. Lembra, ela é evangelística e ela honra a Deus. Mas, como produto, nós temos uma educação excelente. E veja só que interessante. Quem não busca Deus, quem tenta fazer uma educação à parte de Deus, sempre vai ter educação incompleta. Então, enquanto o ser humano sem Deus pode buscar uma educação, uma erudição, pela erudição sozinha, sem ser no local correto de adoração a Deus, eles nunca vão encontrar a verdadeira erudição, se é que isso deveria ser um objetivo. Mas nós cristãos, quando nós colocamos a ordem correta das coisas, quando Deus tem a primazia, o ponto de referência da nossa educação, como resultado nós temos uma educação excelente. Então sim, nós devemos buscar a educação cristã porque Deus manda, e a discussão poderia simplesmente acabar aí. Mas uma coisa bacana também, né, que não deixa de ser ruim, é que é uma educação de excelência. A educação cristã é uma educação de excelência. Então, resumindo, para que educar, né? Porque nós precisamos criar soldados para Cristo. E nós vamos usar esses soldados que vão ser muito bem treinados, vão ser proficientes em muitas coisas para louvor e glória de Deus. Então, com isso, nós respondemos as 3 perguntinhas lá de Filipe Fontes, que vão nos ajudar a nortear a educação cristã e defini-la. Então, vamos recapitular, vamos juntar aqui para a gente conseguir respirar e ir para o próximo capítulo. O que é educação cristã? Então, gente, a educação cristã é uma educação específica, um modo específico de se ensinar, que tem Deus como ponto de referência. Ela começa, se desenvolve e termina com Deus. Nisso, Deus é o agente primário da educação. Ele é o conteúdo da educação, já que a sua criação revela ele. E ele é o propósito da educação,
já que o nosso objetivo na Terra deve conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E para isso, né, Deus nos usa, nós, pobres pecadores, Ele nos usa para esse objetivo. Ele nos usa para que a gente conheça mais a Ele, né? Porque Ele é um Deus que quer que nós conheçamos a Ele. Isso é o resumo da educação cristã, e é por isso que eu falei que não adianta querer ter uma educação cristã simplesmente com um método. A educação, ela está relacionada também, né, como tudo nessa vida, com quem nós adoramos. E se nós não adoramos verdadeiramente a Deus, nós não vamos ter uma educação cristã verdadeira. Porque a educação cristã verdadeira tem como objetivo conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E se esse não é o objetivo da sua vida, você não vai conseguir ter educação cristã. E é por isso que os inimigos de Deus têm raiva da educação cristã, porque é um método, é um modo pelo qual nós vamos fazer a Deus ser conhecido. E agora sim, meus queridos, nós vamos começar a ir para a parte mais prática. Ai, gente, eu sei que esse assunto tem muito pano para manga. Eu tento reduzir e resumir, mas nós precisamos também estudar de maneira apropriada. Mas agora sim, nós vamos para a parte mais prática. Nós até agora estudamos, né, lembra do segundo vídeo? Nós até agora gastamos bastante tempo estudando a filosofia, né, as bases filosóficas, entendendo como nós devemos pensar, tentando moldar nossa mente à mente de Cristo. E agora a gente vai ver para algumas consequências, ainda não vamos para o método. Essa vai ser uma conversa à parte dessa série, mas nós vamos agora pensar, né, tentar pensar algumas consequências da educação cristã. Então nós já vimos as filosofias, vamos agora entender as partes da educação. Então, à luz de tudo isso que nós vimos, à luz da educação cristã, de Deus, do agente primário, secundário e tudo mais, vamos entender qual é o papel das partes que nós temos de educação. Então vamos pensar aqui do professor, do aluno e do conteúdo. O mais interessante, olhando para essa questão de quem é o professor, quem é o aluno, quem é o conteúdo, é que vocês vão ver que normalmente em métodos em que Deus não é o centro, uma dessas figuras vai ser o centro da educação. É a primeira questão que a gente pode olhar sobre as outras, né? E sempre vai ter consequências negativas o fato disso estar no centro. Então pode ser que o professor esteja no centro, pode ser que o aluno esteja no centro, ou que o conteúdo esteja no centro da educação. E isso sempre vai trazer consequências negativas, porque quando Deus não está no centro, vai ter sim consequências negativas. Geralmente essa consequência é a polarização do que deveria ser. Então vamos começar pelo professor. Quem deveria ser o professor na educação cristã? Nós sabemos que o professor tem uma autoridade que foi dada por Deus. Aqui o professor primariamente é o pai ou a mãe, mas também pode ser o mestre ou o pastor, e também pode ser o professor da escola mesmo, um professor particular. Mas esse professor, ele teve uma autoridade que foi dada por Deus, e isso vai definir todo o comportamento do professor. A primeira questão é que, como ele teve uma autoridade dada por Deus, ele não pode simplesmente rejeitar essa autoridade, e nós não podemos simplesmente fingir que essa autoridade não existe. O professor, ele precisa sim ser professor, ele precisa sim transmitir o conhecimento. E sim, o conhecimento é transmitido, não é construído, tá, gente? É uma outra questão também da educação cristã. Ele precisa transmitir esse conhecimento para o bem do próprio aluno. Silenciar, se calar, ficar ali de lado, vai custar a aprendizagem do aluno. Porque o aluno precisa sim dessa iluminação. Claro que Deus vai abrir o entendimento, é claro que Deus vai instruir, mas o aluno precisa desse direcionamento do aluno. Então existem diversas filosofias que vão dizer que o professor é um mero facilitador, que o professor não pode interferir, que o professor tem que deixar a criança, enfim, gente, isso é balela. E inclusive isso é completamente contra o ensino das Escrituras. Nas Escrituras pelo contrário, nós temos inúmeras passagens que falam do dever de instruir. Os pais têm que instruir os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Os pais precisam corrigir os seus filhos, discipliná-los.
E isso também traz um pouco do caráter do professor. O professor precisa instruir e a palavra de Deus sempre dá margem para nós entendermos da necessidade de mestres. É só pensar, gente, quem é o pastor na nossa igreja? Porque às vezes, quando traz para o ensino dentro de casa, pode parecer confuso. Mas um pastor bíblico, ele não é aquele pastor que deixa margem para cada um ter o seu entendimento dentro da igreja, e aí cada um vai ter o seu pensamento, e ele respeita todos os pensamentos, e aí, gente, calma, não tem verdade absoluta. Não, esse pastor é um falso mestre, e ele vai receber a punição de Deus se ele não corrigir o seu caminho. Um pastor verdadeiro que ama as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, ele vai instruir, ele vai mostrar o caminho verdadeiro. Então não existe margem para o professor simplesmente deixar o aluno pela sua imaginação. E existem diversas filosofias que vão por essa linha. Chega um absurdo de falar que é quase que uma violência você interferir no processo do aluno de aprender sozinho. Gente, que loucura, isso é loucura. A palavra de Deus não fala isso. O professor, ele é sim uma autoridade, ele precisa ser uma autoridade. A gente tem que fugir desse lado de que o professor é um mero facilitador. Mas a gente também não pode ir para o outro extremo, que também é pecaminoso, que na verdade hoje em dia não é mais tanto um problema, mas já foi um problema sim, em alguns momentos da história, que é dessa visão do professor como um carrasco, como alguém que é tão importante, mas tão importante, que chega a humilhar e pisar o aluno. Na época de Martinho Lutero, isso era muito comum. E teve um livro que eu resenhei aqui para Educalar, que citava uma passagem de Lutero, que ele falava que a vara ela tinha que ser acompanhada de doçura, que muitas mentes brilhantes já tinham sido machucadas e maltratadas por uma vara muito forte, né, muito rígida na educação. Então, a palavra de Deus traz esse meio termo. O professor ele tem uma autoridade que foi dada por Deus e isso deve trazer um grande senso de responsabilidade, dele não relegar, não deixar isso de lado, não deixar o aluno por si só, mas também existe ali um senso de que a autoridade não é intrínseca. Ele não é uma autoridade por ser uma autoridade, ele é uma autoridade no Senhor. E ele precisa respeitar o seu aluno. Indo para a questão do próprio aluno, também existe muita polarização que o Evangelho vai resolver. Então, quem deveria ser o aluno numa educação cristã? O aluno numa educação cristã, ele vai ser vai estar numa posição de liderado, né? Ele está numa posição abaixo do que o seu professor, o seu mestre. E o objetivo dele é aprender para se elevar à qualidade do mestre. E nisso ele precisa fazer isso com muito respeito, porque ali está uma autoridade colocada pelo Senhor na vida dele. Mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que ele não possa falar, não possa interagir, e o que o professor não deva respeitar também a sua forma de aprendizagem que Deus deu, né, uma qualidade única. Cada um aprende de um jeito e tem uma habilidade ali que foi Deus que deu. Geralmente, quando a gente pensa na figura do aluno, houve uma época, né, como eu falei, isso não é tanto assim um problema hoje, o nosso problema hoje é outro, em que os professores eram tão rígidos, mas tão rígidos, que o aluno ficava ali numa posição introvertida e massacrada. Essa não é uma visão bíblica. Mas também não é bíblico colocar a criança como centro da educação. O centro da educação é Deus, e qualquer pessoa que ocupa esse lugar vai ter consequências, estar em posição de idolatria. Eu sei que às vezes parece cruel falar isso e tudo mais. Nós, como professores, não temos que simplesmente deixar o aluno por si só, aprender pelo seu contato e tudo mais. Ignorar que o conhecimento é transmitido vai fazer com que o aluno não tenha conhecimento verdadeiro. Quando a gente fala que o aluno aprende por si só, que a gente tem que respeitar a autonomia dele, em outras palavras, a gente está falando que não importa muito qual é a verdade, importa o que é verdade para aquela pessoa, e esse é um ensino maligno, que tem acontecido muito nos nossos dias. Então, no que diz respeito ao aluno, existe essa polarização, uma que não existe mais tanto hoje, que é a figura do aluno muito reprimido, mas também existe essa figura da criança como centro,
Na verdade, nossa sociedade é tudo bagunçada, né? A criança é o centro da família, não é mais um casal. A criança tem uma super autonomia, tudo tem que ser feito de acordo com a vontade e o tempo dela. Isso também é maligno. Nós somos autoridades na vida dos nossos filhos em uma certa instância, né, existe uma autoridade da relação professor e aluno que deve ser respeitada para o bem daquela criança. E isso tem sido muito negligenciado, mas a educação cristã verdadeira, ela traz isso para o local correto. Uma criança educada em educação cristã, ela vai ser cuidada, ela vai ser nutrida, ela vai ser respeitada, ela vai ser ouvida, ela vai ter o seu tempo de aprendizado respeitado, as suas ideias, as suas dúvidas, ela pode falar, ela pode se comunicar. Mas tudo isso com uma atitude de reverência e respeito a Deus e ao professor, porque é uma autoridade que Deus deu, isso é muito sério. E como resultado dessa educação, a criança, né, o aluno precisa aprender a Deus e suas obras, ele precisa se elevar à posição do mestre. Então, a ideia da educação pode ser como o mestre ali estando no barco e a criança estando no rio, e aí o mestre vai puxar ele para o barco, né? Então, em algum momento, o aluno ele vai estar na mesma posição de mestre e vai estar ali depois sendo mestre de outras pessoas. Então, o professor está em posição de autoridade em relação ao aluno e o objetivo do professor é ensinar Deus e do aluno de aprender a Deus. E é isso que vai trazer o nosso terceiro parte, que é o conteúdo. Então, qual é a importância do conteúdo nisso tudo? Hoje nós também temos, né, uma distorção em relação ao próprio conteúdo, que é achar que o conteúdo ele é importante por si só e não é, né? O conteúdo ele é importante quando Deus é o centro desse conhecimento. A busca do conhecimento pelo conhecimento pode nos levar a inúmeros pecados e geralmente é um pecado em si. Mas quando nós buscamos o conhecimento para a glória de Deus, tudo muda. E nós podemos também trazer uma aplicação ainda mais prática, que inclusive eu sugiro o livro do Solon Portela sobre essa abordagem, que é como o conteúdo se relaciona com Deus. Então, na matemática, a gente vê que existe uma ordem em tudo e tudo é calculável, por isso a gente pode ver Deus nisso. Na biologia, nós estudamos todas as micropartículas e macropartículas que Deus criou nesse universo e assim por diante. Então, nós podemos usar esse ambiente todo que eu descrevi, do professor como autoridade, do aluno respeitando, para aprender, né? E como estrutura de método de educação, nós temos algumas questões na própria escritura. Então, nós temos a estrutura ali em Deuteronômio 6, que são princípios que eu indico muito o livro Ensinando o Trivium, de Laurie e Harvey Bluhdorn, para entender, né, essa estrutura. Então, assim, quando a gente fala de educação clássica, é um método que pode ser utilizado para a educação cristã. Mas, independente de você se autodenominar um educador clássico ou não, em Deuteronômio 6 existe ali uma estrutura em que nós entendemos que é muito útil, né, para o aprendizado, porque é o modo como Deus ensinou. Então, indo para uma questão mais de método, nós entendemos ali que existe princípios pedagógicos. Nós entendemos que nós aprendemos, primeiro aprendendo os fatos sobre o mundo, depois nós vamos entendê-los e depois nós vamos, na posição de mestres, né, ter a retórica, vamos devolver, vamos ensinar. Então é isso, esse é um assunto que ainda pode ser falado muito, é um assunto que é uma responsabilidade enorme vir aqui conversar com vocês sobre ele. E eu realmente espero que essas palavras iniciais venham estar trazendo no coração de cada um de vocês o que é uma educação cristã. E, acima de tudo, que seja o objetivo de vocês conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse deve ser o objetivo da educação cristã, e sem isso, realmente, nada vale. Um beijo e até a próxima.